compartilhar uma palavra bem rápida. Lucas capítulo 4. Versículo 17 a seguir. Está escrito assim: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para ungir, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Até aqui mesmo. Vou falar sobre a unção do Espírito Santo. Acredito que todos desejam a unção, a capacitação, o poder do Espírito Santo, mas as pessoas em si, elas não sabem agir em algum lugar aonde a unção do Espírito Santo ela vai ser ativa. A unção, ela foi dada a você, mas ela não vai fluir, ela não vai ser ativada, ela não vai funcionar se você não estiver sendo guiado por aquele que te deu a unção. O mesmo que te deu a unção é o mesmo que ele te guia para que essa unção venha a funcionar. Existem muitas pessoas hoje que estão cheias de unção, são homens de Deus de fato, têm unção de fato, tem poder de Deus de fato, mas essa unção ela não funciona em sua totalidade, porque ele não está no lugar correto aonde essa unção ela tem que ser manifesta. Então ele pode estar até no lugar errado, fazendo o que é errado, na direção errada, mas a unção do Espírito Santo ela vai funcionar em gotas. É como se fosse uma torneira, está caindo só pinguinho, pingos, porque ele tem vida de oração, ele tem busca, ele tem intensidade. Então a unção ela pode até se manifestar, mas em pingos, em gotinhas. Só que quando você está no lugar aonde a unção está te enviando para ir, essa unção ela quer se manifestar em sua totalidade. Por isso que nós precisamos totalmente ser direcionados pelo Espírito Santo. Hoje as pessoas elas têm unção, mas a sua vanglória, a sua autopromoção, elas querem te levar para todos os lugares, achando que necessariamente em todos os lugares a unção tem que se manifestar. E aí que as pessoas erram, porque não funciona dessa forma. Não é quando eu quero, mas quando o Espírito de Deus me direciona a um lugar para que a unção do Espírito Santo comece a ser manifesta em toda a sua plenitude nesse exato lugar, neste lugar. Jesus não ia para todos os lugares porque ele queria, não, porque a unção do Espírito Santo levava Jesus nos lugares precisos, exatos. E eu te garanto que nesses lugares aconteciam situações, porque ele não estava indo em sua vanglória. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou. Eu trouxe essa mensagem no nosso grupo de discipulado, só que tinha algumas pessoas somente. Então eu preciso trazer aqui de novo. A unção do Espírito Santo, ela quer te enviar para um lugar. Você não pode ter unção, receber unção e ficar parado, ou receber unção e ir para o lugar oposto da unção. Porque se você tem unção e fica parado, alguma coisa está errado em você. Nunca que você vai ter muita unção e vai ficar parado, porque a unção ela tem um propósito. Se você não entender o propósito da unção, você vai ficar paralisado. Você vai receber unção à toa. A unção, a primeira instância, ela está no primeiro objetivo de evangelização aos pobres. Você não vai receber unção para você ficar parado, paralisado, sem fazer nada. A unção ela quer te potencializar para você pregar o evangelho para quem está perdido. O primeiro passo da unção é essa, te dar uma capacitação para que você faça algo de uma maneira sobrenatural, para que creiam que a palavra que você está pregando, essa tal é verdadeira. Todos que estão digitando aí nos comentários,
Eu peço que vocês aguardem até o final. Some não, tem gente que pede oração, depois some ali, dá para saber se pode orar por essa pessoa. Mas fica aqui até o final, essa mensagem é bem rápida. Eu vou estar orando por vocês. Até porque a unção do Espírito Santo está me levando a fazer isso. Eu não estaria aqui se não fosse a unção. Não estaria esses pedidos de oração, essa mensagem se não fosse a unção. Eu estou sendo direcionado pela unção do Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia era por causa da unção. A unção, o que trouxe ele a ser conduzido a algo, te levava para fazer isso. Sorema destekento, reva solima que estentoro, nevo pravastie que estolema corevase. Não adianta você querer ser usado por Deus se você não quer respeitar essa unção, porque se você não andar em conformidade a essa unção, ela não vai se manifestar em sua totalidade, e você vai fazer as coisas de Deus no cansaço. Quando você está querendo fazer algo para Deus, mas sem que Deus te autorize para fazer, você faz algo tudo em cansaço, deprimido, sobrecarregado, porque não é a função sua querer fazer algo no reino de Deus sem unção, meu irmão. As coisas no reino de Deus não é com a força do meu braço, não é com o meu intelecto, com o meu conhecimento, com a minha forma de expressar. Não, a unção, quando ela vem, ela te potencializa, ela te traz algo sobrenatural para que coisas sobrenaturais aconteçam. O jugo será despedaçado por causa da unção. A unção, quando ela vem em sua totalidade, ela quer trazer esclarecimento, ela quer trazer poder, ela quer trazer transformações, ela quer trazer respostas. E por isso que quando você vai para um lugar onde as pessoas estão desejando dessa unção, respostas de Deus acontecem nesse lugar. Pode ter certeza, quando você está indo como alguém que a unção te enviou para esse lugar e tem pessoas esperando dessa unção, sinais, milagres, prodígios, maravilhas, tudo que você possa imaginar nesse lugar acontece, porque você foi respaldado pela unção e tem pessoas desejando dessa unção. Por isso que em todos os lugares Jesus manifestou a glória de Deus. Ele foi respaldado pela unção. Por isso que vai ter pessoas naqueles dias que vão dizer: Senhor, mas em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz sinais, eu expulsei os demônios. E Jesus disse: apartai-vos de mim, você que comete a iniquidade. Aí eu me pergunto sempre quando eu vou ler esse texto, e eu te pergunto aí também: será que curar enfermo é algum tipo de iniquidade? Porque quando a gente pensa em iniquidade, logo a gente já pensa em pecados bem carnais mesmo. Mas Jesus está dizendo que quem estava cometendo iniquidade era quem estava profetizando. Jesus está dizendo que quem comete iniquidade era quem estava fazendo sinais e maravilhas. Por que é iniquidade? Porque iniquidade é uma prática constante. E qual era a prática constante desses homens? A prática constante de ir para lugares que ele não foi enviado pelo Espírito Santo. A prática constante de querer fazer coisas pela sua autopromoção, pelo seu próprio ego, pelo seu próprio desejo, em vista de não ter a glória para Deus, mas a glória para ele mesmo. Essa é a iniquidade. E muitas pessoas, infelizmente, conscientemente ou inconscientemente, estão cometendo essa iniquidade de não querer fluir no dom ou na unção, porque existe um objetivo maior e uma finalidade maior em ganhar almas, mas não, existe neles um grande desejo, uma grande vontade em se autopromover. Eles têm uma grande necessidade de se mostrar. Eles têm uma grande necessidade de ser venerados, de serem idolatrados. E por isso que naquele dia eles vão ter uma surpresa. Eles vão dizer: mas em teu nome eu curei, profetizei. Mas você fez isso tudo porque você quis, eu não te enviei. A unção não estava te enviando para esses lugares. Porque se essas pessoas tivessem ido com a unção ia respaldar em tudo que eles estavam fazendo. E muitas das vezes nesses lugares, como eu disse, acontecem pequenas coisas, sendo que deveria acontecer 100% em sua totalidade, está acontecendo 10%, mas mesmo nesses 10%, essa pessoa ela tem uma grande necessidade de se mostrar, uma grande necessidade de querer fazer por ele mesmo. Eu não posso fazer por mim. Jesus disse que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos.
E ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então no dia que o ramo quer se desligar da videira, ele não pode fazer nada, não pode ter nada, não pode ter conexão nenhuma da videira, das coisas da videira, ele não pode ter conexão com a videira. Sabe o que Jesus está dizendo? Que sem mim nada podeis fazer. E ele é a videira verdadeira e nós somos o ramo. E todo aquele e sem ele nada podeis fazer. Ele está dizendo que pessoas que se desligaram dele não estão fazendo nada por ele. Quando você está tentando fazer algo para Jesus, sem Jesus, pela unção, sem a autorização da unção, você está se desligando da autoridade. E é isso que eles fizeram, esses homens. Em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos sinais, milagres, maravilhas. E Jesus vai dizer: nunca conheci vocês, apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. A prática da iniquidade, da autopromoção. Mas a unção do Espírito Santo, ela tem um endereço, ela tem um foco, ela tem um lugar exato para fluir. E se você é alguém que quer unção, mas fica paralisado, essa unção também não vai se manifestar nenhuma gota. Diferente daqueles que estão se movendo na unção em lugares aonde a unção ela não deseja ser manifestada plenamente em todo o seu ser, existem pessoas que desejam unção e não faz nada para que essa unção se manifeste. Então você quer unção para quê se você não vai corresponder a essa unção? Para que você quer unção se você não vai mover através da unção? Porque no dia que você tiver a unção para pessoas que são muito conformadas, vai ser uma arma contra elas. Porque no dia que você tiver a unção, receber a unção ministerial para fluir, para tocar as pessoas, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para limpar os leprosos, para trazer ativação no corpo de Cristo, e você quiser ficar parado, essa unção vai ser a maior arma contra você, que você vai ficar indignado. Porque no dia que a unção veio, ela te enviou, ela te ungiu não para ficar parado, para ir para um lugar. As pessoas acham que a unção para ficar parado. Não, a unção não é para ficar parado, a unção é para curar, para pregar, para evangelizar. É um tópico, é uma autorização. A unção veio para e você não para, você se movimenta. É o que aconteceu em Atos 1:8. Eles estavam em Jerusalém. E hoje as pessoas até ficam dizendo: irmão, fica em Jerusalém. Como que eu vou ficar em Jerusalém se eu estou em BH? Não tem esse negócio mais de ficar em Jerusalém. Jerusalém, Israel. Eles tiveram que ficar em Jerusalém, um lugar mesmo, uma cidade, para que o poder do Espírito Santo descesse sobre eles. O poder é a própria unção, porque quando o poder e a unção descesse sobre eles, eles tinham lugares exatos e objetivos exatos para cumprir. Não é receba a unção e se vira agora o que vocês vão fazer. Não, quando o Espírito descer sobre vocês, o poder do Espírito descer sobre vocês, vocês serão testemunhas. Recebereis poder quando descer o Espírito Santo, e então vocês se tornarão as minhas testemunhas. Tá? Onde? Em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, havia um objetivo exato naquela primeira unção que os discípulos, segunda unção que os discípulos estavam recebendo. A primeira unção eles receberam para caminhar com Jesus e aprender com Jesus. A segunda unção que eles estavam recebendo era para cumprir a ordem de Jesus. Sejam testemunhas com poder, com autoridade em todos os lugares que vocês forem. Começando por Jerusalém, pois tem um começo, tem uma finalidade. Então no dia que você quiser essa unção e essa unção te enviar para algo e você não for, vai causar danos em você, vai causar, não tem como. Às vezes eu fico aqui em casa querendo virar caçador de enfermo. Não é nem desejando que as pessoas estejam enfermas, não, mas você fica caçando enfermo, caçador de enfermo. Você entra em todos os grupos de WhatsApp, tem alguém enfermo aí, a unção ela vai te levar para você fazer alguma coisa. Você não consegue ficar parado cheio de unção, não. Tem pessoa que fala: não, estou cheio de unção e estou tranquilo. Desconfie-se disso. O Espírito Santo está interessado em glorificar a Jesus.
por isso que ele te revestiu de unção. Recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão testemunhas. O efeito do poder do Espírito Santo descer sobre você é porque ele também está interessado que através de você ele testemunhe Jesus Cristo pleno em todo o seu ser. Não adianta você dizer que eu quero o revestimento de poder e unção, se o Espírito Santo vai conseguir trazer a você o mesmo sentimento que ele tem, glorificar a Jesus. João 15. Olha o que Jesus diz em João capítulo 15. João 15, 26. Quando vier, porém, o Consolador, eu os enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede dele, e esse testemunhará de mim. E vós testemunhareis, porque está comigo desde o princípio. Aí quando nós vemos em Atos capítulo 5, de verso 31, Pedro disse: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desse fato, e bem assim o Espírito Santo que Deus ortogou aos que lhe obedecem. Primeiro o Espírito Santo vai vir para glorificar a Jesus, e quando ele vier para glorificar a Jesus, ele também vai fazer com que você se torne testemunha de Jesus, que você também tenha um desejo em glorificar a Jesus, e nós vemos isso em Atos 5, 31 e 32. Então, existem lugares que você vai e a unção ela se manifesta poderosamente, e às vezes você nem sabe que vai se manifestar. A unção, se necessário for, você vai estar num supermercado e ali vai ser ativado. Ali você vai ver, vai ter diversas pessoas, mas se tiver uma pessoa enferma, uma pessoa que precisa ser tocada, uma pessoa que precisa ser evangelizada, essa pessoa não vai sair dos seus olhos. Então eu estou te dando até uma dica aqui. Tem pessoas que elas estão em algum lugar e elas sentem, ela olha para alguém e parece que essa pessoa não sai dos olhos dela. Você tem que ir nessa pessoa. Você precisa de pregar para essa pessoa. Você precisa de orar para essa pessoa, porque a unção do Espírito Santo está fazendo que você tenha total olhos para ela. É igual Pedro em Atos 5, em Atos 3. Ele está indo no templo orar, e o rapaz que pedia esmolas, vamos ver aqui, o coxo, ele vai pedir prata, ouro, como sempre, e Pedro vai dizer: olha para nós, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, porque missão, eu entendo que missão, unção, é algo que eu carrego. A unção me traz o senso de missão, e a missão é algo que eu carrego, a unção do Espírito Santo. Então, por isso que nós precisamos da unção em tudo. Olha o que o Espírito Santo está me fazendo falar. Nós precisamos da unção em tudo, principalmente para fazer missão, porque missão é o senso de responsabilidade daquilo que eu carrego, é o senso de entendimento do que eu estou carregando. Eu não posso fazer missão se eu não estou carregando nada, porque isso não é missão. Agora, se eu estou carregando algo, esse algo que eu estou carregando me trará o entendimento da missão. Agora, unção, missão. Olha que interessante, unção, missão. Então, o senso de missão, da qual, pela unção que eu tenho, vai me fazer em lugares exatos, lugares precisos. E eu não posso fazer missão se eu não estou carregando nada. Como que eu posso tocar alguém se eu não tenho nada para tocar ela? Como que eu posso transmitir algo para alguém se eu não tenho nada para transmitir para ela, nada para dar para ela? Isso não é senso de missão. Agora, se eu estou cheio de algo, se eu estou gerando algo, se eu estou carregando algo, eu posso para qualquer lugar que o Espírito Santo me enviar, porque ali eu tenho algo para derramar sobre as pessoas. E Pedro disse: olha para nós, eu não tenho ouro, também não tenho prata, mas eu não estou dizendo que eu não tenho nada. É interessante isso, ele está dizendo que ele não tem nada. Alguma coisa ele tinha. Tem pessoas que não têm nada.
e quer dar algo para alguém. Como é que você pode dar algo que você não tem? É interessante, eu não tinha notado isso. Às vezes a gente pega o entendimento de que Pedro está dizendo que ele não tem nada. Ele não está dizendo que ele não tem nada. Ele não tem nada do que o homem queria, mas ele tinha tudo que o homem precisava. Só que te va abraçar que estou te limasse. Remando sole que esse coro sopra neste. Ele mandou só que pra noro sentiva se que este. E so cotiva abraçar estou que este. E soro pragada si levo braco soniva basetiva. E la mama suli e braço cos leva bracie que este. Ola niva vasule kotos tiepra, anuse praco soni, e nive so costi, e niva sopra, nestie che tolo vabrase che stiaso. E revando so chi steri prabase che sto, e so chi stei mandesse. O meu desejo nunca foi que a minha igreja estivesse tão desequipada como está. O meu desejo foi sempre que minha igreja estivesse cheia do meu Espírito. Como nos primeiros tempos, quando por meio dos meus servos, eu trazia ao povo temor e grande tremor. Quando que por meio dos meus sinais, eu demonstrava o quão poderoso eu sou. E o meu poder não acabou, diz o Senhor. Acabaram as buscas, como nos tempos passados. Acabaram o desejo, como nos tempos passados. Mas o meu desejo sempre foi demonstrar as minhas manifestações, o meu amor, a minha santidade, pois eu sou santo. Eu sou santo e eu não me compactuo com um sistema perdido, caído. Eu não estou de braços abertos com os caídos, com os ímpios, com os perdidos. Eu estou trazendo uma mensagem de convite para se arrependerem e serem salvos. Mas eu não compactuo com o sistema. Nisso que praste, elivas nio que praste que so, emando si e que nizorova si este, era si e sorebrasti este. Mas não crerão se não haverem a manifestação. Pois eu não sou Deus poderoso da era passada. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu não estou limitado ao tempo que os homens estabeleceram. Eu sou mesmo eternamente. E o meu poder continua em funcionalidade. Peçam e receberão. Busque e encontrarão. Pois da mesma maneira que eu usei os meus primeiros servos, eu quero continuar demonstrando que eu sou Deus, o Todo-Poderoso, para que vejam os milagres e os sinais que eu contemplo e que eu faço e que eu realizo, para que temam, se arrependam e deixem os seus maus caminhos. Eu sou o Senhor tanto de perto como de longe, e vejo os quatro cantos da terra, e quero demonstrar o quão poderoso eu sou, o quão Deus, o Todo-Poderoso eu sou. Não existe outros além de mim. Fazem deuses para si mesmo, mas só eu posso fazer, só eu posso criar. Eu tiro a vida e dou a vida.
Eu trago as coisas que não existem para o meio da existência. Só eu tenho essa capacidade. Só eu tenho esse poder. E ainda que haja milhares de deuses, eu sou, diz o Espírito da graça. Sepraste quietos, era mandisieva se que este abra. Ore mas di que você braço, e se braço ni que estou lemasse, e braço ro que estea. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Voltando, nós vemos Pedro. É até difícil pregar depois de uma palavra dessa. Era mais fácil fechar a live e tá ótimo. Mas o Espírito Santo me enviou aqui. Pedro disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, eu não tenho nada do que você quer, mas eu tenho tudo do que você precisa. Você não pode carregar nada de Jesus ou da palavra de Deus se você não tiver nada. Ele não estava dizendo eu não tenho nada para você, ele está dizendo eu tenho algo para você que vai revolucionar a sua vida, vai trazer o entendimento. Ô Daniel, qual que é o pedido de oração? Eu não cheguei a ver aqui não. Mas deixa aí nos comentários, tem um tanto de pedido de oração aqui para fazer. Ele está dizendo: eu tenho tudo que você precisa, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Não é dinheiro, não é prata e nem ouro, você precisa de uma saúde restaurada, e o dinheiro não pode dar isso, mas o poder de Jesus, ele pode trazer restauração à sua perna. Levanta e anda agora. Esse é o senso. Missão é algo que eu estou carregando e eu estou trazendo Cristo em mim, que é a esperança da glória. Deixa a unção te guiar. A unção, ela quer te guiar. Tem lugares que talvez você não quer que a unção se manifesta, mas é nesses lugares que a unção quer se manifestar sobre a sua vida. Talvez não é no emprego que você quer manifestar a unção, né? Talvez você quer manifestar a unção num quarto, não, na igreja com muitas pessoas. Não, a unção, ela quer alcançar os perdidos. Na igreja você traz instrução, na igreja você traz esclarecimento, ensino, mas na rua você traz a proclamação, no seu serviço você traz a proclamação. E nesses lugares, é nesses lugares que a unção, ela quer se manifestar. Quando você respeitar o nível da unção, quando você respeitar o envio da unção, você vai ver grandes coisas acontecendo. Aí você fala: na igreja que não acontece nada. É claro, quem diz que a unção te mandou? Quem diz que Deus está querendo te usar somente na igreja? E é por isso que não se manifesta mesmo, e nem vai se manifestar. Os lugares maiores, os lugares que te falam com toda certeza que a unção vai se manifestar de uma forma que talvez você nem sabia que poderia se manifestar em você quando você for para a rua. Queira fazer um culto na praça, queira fazer algo na praça onde tem perdidos, aonde a unção está desejando se manifestar para libertar os cativos, evangelizar aos pobres, curar os quebrantados de coração. Faça alguma coisa nesses lugares. Jesus é o mesmo. Ei, Jesus é o mesmo. Não, mas eu nem sei se Deus me usa. Você está permitindo ser usado por Deus? Eu nem sei se eu tenho unção. Você está começando a orar pelos enfermos? Imporão, não é nem orarão, é imporão. Impor é fazer isso. Quando você colocar as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu creio nisso mais do que essa água que eu estou bebendo. E se não acontecer, o problema está ainda na minha falta de fé. Eu preciso de crer mais. Mas eu nunca vou dizer que ele não quer fazer. É mais real a cura do enfermo do que essa Bíblia, do que eu estou segurando na minha mão agora.
problema de fazer loucuras, porque a unção está me enviando para fazer. E nos lugares que você for, que não respeitarem uma unção, o mesmo Espírito que te levou para esses lugares, que ninguém olhou para você e creu na unção que se manifesta na sua vida, vai te levar para outro, porque em outro lugar tem alguém desejando por ela. Me prova isso. Vamos ler aqui, ó. Marcos capítulo 5, esse mesmo relato de Jesus em Nazaré. Nazaré foi o lugar que Jesus nasceu, né? Então, vou crer em alguém que estava aqui? Como é que eu posso crer? Esse não é o filho de José? Olha aqui o texto. Marcos capítulo 6. Tendo Jesus partido para a sua terra, e os seus discípulos os acompanharam. Eu gosto de pensar muito nas coisas. Jesus chamou os discípulos, homens que não conheciam ele, e levou ele na sua terra. Imagina, você levar alguém para sua casa, e quando você chega lá, ninguém crê em você. Só que os discípulos, eles estão vendo que Jesus está curando enfermos, expulsando demônio e ressuscitando morto. Mas lá na sua própria terra, ninguém dá crédito para ele. Aí está indo Jesus e os seus discípulos. Chegando no sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que foi lhe dada? Como se faz tais maravilhas em sua mão? Como que acontece isso? Será que acontece mesmo? Não é esse o carpinteiro? Olha que interessante. Da onde vem tudo isso? Não é um carpinteiro qualquer? Não é filho de Maria? Os seus irmãos, não é Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? Como que isso pode acontecer? Ele é um carpinteiro, a mãe dele está aqui, os seus irmãos são 4, as irmãs dele vivem no nosso meio. Como que isso pode acontecer? E olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. E Jesus não pôde fazer senão alguns milagres. Olha, verso 4, não pôde realizar ali nenhum milagre, senão curas, uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. O Jesus que em outros lugares chamava um morto para ser ressuscitado, em sua própria cidade, mesmo que a unção enviou ele para lá, não pôde fazer milagre algum, ou seja, pôde fazer cura. O que é milagre? Um cego ver, um paralítico andar, um morto ser ressuscitado. E o que é cura? É uma dor de coluna embora, é uma dor de cabeça embora, é uma hérnia desaparecer. Curas são algo gradativo, algo que vão retrocedendo. Milagres são algo explosivo. Eu tô aqui, tem um cego nessa live, eu oro para que ele veja agora e ele vai começar a ver. Isso é milagre. Dunamis, poder explosivo e contínuo, isso é milagre. Mas em Nazaré ele faz cura. Tem alguém com dor de cabeça, é embora. Quem está com febre é curado. Quem está com dor de coluna também é curado. Jesus, aonde ele nasceu, ele não pôde fazer milagre, ele só fez cura. Mas ele desistiu do ministério? Se ele tivesse feito por conta própria, eu vou mostrar o pessoal da minha terra quão poderoso eu sou. Agora eu vou lá, venha discípulos, eu vou mostrar o quão poderoso eu sou. Se fosse nessa ação de demonstração de quem ele é, talvez ele poderia se frustrar. Mas o Espírito Santo que enviou Jesus para Nazaré estava levando ele para outro lugar, porque se em Nazaré ninguém reconhece a unção da qual me enviou para estar aqui, existe Cafarnaum, aonde acontecerá milagres extraordinários. Vamos lá, Lucas capítulo 4. Em Nazaré ninguém quis nada com nada, mas olha o que diz. Lucas capítulo 4, versículo 40. Depois que ele desce para Cafarnaum, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias o traziam, e eles o curavam, impondo as mãos sobre cada um deles. Também saíam muitos demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Eles, porém, repreendiam para que não falasse. Se em Cafarnaum, Nazaré, ninguém quer nada, já em Cafarnaum, a cidade está trazendo os piores tipos de enfermidade
para que Jesus os curasse impondo as mãos. E se em Nazaré não tinha ninguém reconhecendo que ele era filho de Deus, mas um carpinteiro qualquer, filho de José, filho de Maria, seus irmãos estão aqui, as suas irmãs vivem entre nós, o próprio diabo diz: tu és o filho de Deus. Então, o que as pessoas dizem que eu sou não determina, porque a unção do Espírito Santo, ela define quem eu sou. Ah, seu irmãozinho qualquer, o que falam de mim não está relacionado a quem eu sou, mas a unção que o Espírito Santo me deu fala sobre quem eu sou. E os próprios demônios calma aí que eu vou ler esses comentários tudo aí, Homero, estou terminando. Os próprios demônios disseram: tu és o Cristo, tu és filho de Deus, tu és Salvador. Se humanos não reconhecem, até os demônios têm que reconhecer a unção do Espírito Santo que está sobre a sua vida. E em Atos 10:38 diz: porque Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, ele saiu fazendo bem por todas as partes e curando os oprimidos do diabo. A unção quer te levar por todas as partes fazendo bem. Todas as partes que a unção quer te enviar. Permita a unção enviar você. Permita ser enviado por essa unção. Permita essa unção transformar tudo que está em volta de você, porque algo já foi transformado em você e o senso de missão é algo que você carrega. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer nessa tarde. Agora vamos ler esses comentários aí. Ela está perdendo a visão? Eu vou orar por você agora,